Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Não sou tão famosa quanto vocês da internet, mas eu estou aqui. Eu comecei no mundo do tiro para fazer a diferença. Quando tentei me tornar CAC, eu encontrei muitas dificuldades, apesar de já ser um ramo amplamente conhecido, eu tive dificuldades nas questões burocráticas. Pessoas falando o que não era necessário, o que não era aplicado, tentando vender apenas informações para alguém se beneficiar daquilo. E eu quis fazer a diferença. Foi nesse meio que eu parei e pensei, vou me tornar CAC, mas vou estudar a legislação. Descobri, então, que ter uma arma de fogo não é só um direito, é um compromisso. Nós precisamos ter todo o conhecimento jurídico, técnico e a prática. Precisa juntar tudo isso. Nós precisamos dominar a legislação, entender e não só ficar com dica de internet. Claro, tem muita coisa boa, mas a gente precisa saber, entender onde que estão essas dicas boas. Como que a gente faz isso? Se nós pegarmos a legislação, estudarmos, lermos e aí só complementar o entendimento com os vídeos, aí sim. Há pouco o Mauro falou da Bíblia, ou outros falaram na Bíblia, da questão, né? Eu penso que é no mesmo intuito. A gente não pega a palavra e só acredita no pastor, no padre ou qual seja a sua religião. A gente lê, interpreta e aplica. Usa o conhecimento dos outros. Então, a questão jurídica é essa. A técnica, você conhecer o seu armamento. Aprendi certa vez e gostei muito dessa definição de que a arma deve ser uma extensão do teu corpo. Então, você precisa ter memória muscular para isso. Então, é a questão técnica que eu trago aqui. Prática constante. E isso só unindo tudo, a técnica é a prática. Bom, o que ninguém te conta, a questão do direito à liberdade. Posse da arma é um direito regulado, não é um salvo-conduto para ações arbitrárias. Não adianta a gente achar que a gente vai ter arma de fogo e a arma vai resolver tudo. A gente, de vez em quando, se depara com situações de que pessoas... eu tenho arma. Isso não resolve nada. Quando a gente vê aquela crítica ao CAC G2C, por que essa crítica? Porque o CAC G2C, ele não treina. Ele tem uma arma lá e ele pensa que aquele peso de papel vai resolver a vida dele. E o pior, o CAC G2C acaba achando que aquela arma dele, para a prática do tiro desportivo, é uma arma de defesa pessoal. E é isso que eu quero explicar para vocês aqui. CAC não tem porte? CAC, a arma do CAC, via de regra, ela não deve ser usada para defesa pessoal. Se você usar, você precisa ter uma grande justificativa para isso. Quais são os caminhos para a gente ter arma de fogo hoje? Não é só o CAC. Um dos caminhos é a arma de defesa pessoal, a posse pela Polícia Federal, onde hoje é muito mais difícil. Até o governo anterior, nós conseguíamos só falar, eu preciso de uma arma para defesa pessoal, certo? Tinha a efetiva necessidade, era só uma declaração. Eu preciso me defender. Pronto.
Com o novo governo, a defesa pessoal ela passou a ser um conceito muito subjetivo. Então, o que eu preciso para provar a minha efetiva necessidade para ter uma arma de defesa pessoal? Hoje é muito difícil, mas não é impossível. Você só precisa não falar que você não pode ser só, ai, minha cidade é perigosa, eu sou caqui, eu preciso me proteger. Não. A gente precisa trabalhar essa questão da sua efetiva necessidade. Como isso tudo é mais difícil, acaba crescendo muito a quantidade de atiradores desportivos ou caçadores e colecionadores. Porque as pessoas querem ter o seu direito a ter a arma, mas não conseguem provar a efetiva necessidade. Certo? Inclusive, há cerca de 2 semanas, mais ou menos, um CAC, um requerente a CAC, tentou fazer o seu processo de concessão de CR e teve o pedido indeferido. Por quê? Cerca de 6 meses antes, ele tinha tentado entrar com um pedido de arma de defesa pessoal e o delegado negou. Não, 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 você não tem efetiva necessidade, você não precisa de uma arma de defesa pessoal. Nós, o Estado, vamos prover a sua segurança. Uhum. Foi negado a arma de posse para ele. Ele tentou fazer o CR, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o delegado quis falar para ele: não, não, você está querendo desvirtuar, você está querendo uma arma de defesa pessoal e agora está fazendo o CR à toa. Você não quer ser um atirador desportivo. E indeferiu. Então é esse o Brasil que nós estamos vivendo. Considerando que é esse o Brasil que nós estamos vivendo, o que nós podemos fazer? Nós podemos nos proteger, saber a legislação e como usar, caso necessário. Não sei se todos aqui são CACs ou não, ou se alguém pretende ser. A maioria que eu sei que é, mas tem não CAC também. Eu sei que você ainda não é CAC. Então, quando se tornar um CAC, espero que se torne logo, precisa conhecer a diferença dessa legislação. A arma do CAC, ela fica guardada no cofre, desmuniciada. E como que você vai se defender? Coisas que a gente não pode falar na internet, não é? Você precisa ter a justificativa. Ah, obrigada. Tava com a boca seca mesmo. Você precisa ter a justificativa do porquê você conseguiu pegar aquela arma do cofre, municiar e usar. Essa justificativa, ela é para quem? Ela é para o momento de você falar com o delegado. Por que que se acontecer qualquer tipo de imprevisto na tua vida e você precisar se defender, é bom você procurar um advogado para saber o que falar corretamente perante o delegado, porque vai começar ali, na hora que você falou com o delegado, se você vai ter um enrosco ali para frente ou se você não vai. As palavras certas ali naquele momento vão ser a diferença entre você ser preso ou não. Então precisa ter essa consciência. O que eu vejo no meu dia a dia ali no meu Instagram. Muitas pessoas, os atiradores, caçadores, pensando que eles têm porte. Foi uma ideia muito difundida no passado que o CAC tinha porte. Atualmente, e principalmente esse ano, com a questão de vários projetos de lei falando que CAC ia ter porte, ou que lá em Santa Catarina CAC ia ter porte,
as pessoas acabam andando. Na minha cidade, pouco tempo, cerca de 2 meses, um Uber foi preso porque ele estava andando com a sua e achando que ele estava certo. O problema não é ele estar andando, ele só achou que estava certo. E é isso que a gente precisa saber. Se você bebe e dirige, você já sabe que está errado. Se um guarda te parar, você vai fazer o bafômetro? Não vai? Você não vai produzir prova contra si mesmo. Você só vai falar, policial, não, me recuso a fazer, assume a multa e pronto. Você não faz a prova contra si. A mesma coisa se você pensa que você tem um porte, sendo que você não tem. Então, uma coisa é fazer o certo e outra coisa é fazer o errado achando que está certo. Ah, questão aqui da caça. Outro ponto muito importante. Não sei se aqui tem caçadores também. Outro ponto importante que eu vejo muitas dúvidas na legislação. Só pensar que tem que ter autorização do CIMAP para caçar. Os caçadores, a caça de javali, ela é permitida, mas você precisa fazer o quê? Você precisa ter a permissão do proprietário da área rural assinada junto. Então, é importante que você tenha toda a documentação. Por quê? Não vai dar em nada. Dá também. Não sei se aqui na capital se acontece muito isso, mas no interior, dono do clube de tiro, onde sou afiliada, foi conduzido à delegacia. Por quê? Ele estava com toda a documentação em dia, mas ele parou um pouquinho antes da propriedade onde ele ia caçar. E aí falaram, não, você está na propriedade errada. Tentaram fazer uma justificativa ali qualquer para prender ilegalmente aquele caçador. Obviamente ele sabia toda a legislação, mas e quantos não sabem? Quantos acham que é só o CIMAP? Um clube de tiro também me procurou recentemente falando: a Polícia Federal está pendenciando aqui um processo, estão pedindo um documento que eu nem conheço. Quem quer essa autorização? Então, mais uma vez isso. Quais os requisitos para quem quer se tornar um CAC, para quem quer ter uma arma de defesa pessoal, ou até mesmo os requisitos para quem precisa manter? São todos os mesmos requisitos. A aptidão psicológica, a capacidade técnica, comprovada por laudo de tiro. Mas eu preciso fazer curso de tiro também? Em alguns clubes vocês vão encontrar essa informação. Você é obrigado a fazer o curso de tiro aqui no nosso clube primeiro. Não é que é obrigado. É bom você fazer se você nunca teve nenhum contato. Afinal de contas, como você vai passar na prova de tiro? Mas e se você já sabe, por algum outro motivo? Não. Então, você não precisa fazer um curso. É bom fazer um curso antes? É bom. É obrigatório? Não é obrigatório. Então, acho importante a gente deixar isso claro para as pessoas. Comprovar a idoneidade, obviamente, e isso vem sendo um requisito muito importante. Por quê? Desde que mudou a competência para a Polícia Federal não olha mais só as suas certidões, as certidões que a gente coloca lá no processo. A gente coloca todas as certidões, todo negativo, não aconteceu nada na minha vida. Mas a Polícia Federal, ela olha o seu passado todo. De repente, você teve um boletim de ocorrência de uma briga quando você tinha 18 anos de idade. Eu agora já estou com 43. Lá com 18 eu tive uma briga. Eles querem saber a justificativa atualmente.
para esse boletim de ocorrência de uma briga de lá atrás. Então, não é à toa que a competência passou para a Polícia Federal, porque eles têm muito mais acesso à nossa vida do que o Exército tinha. Então, é importante que se você... Claro que isso não vai ser um impeditivo, mas se você teve qualquer tipo de ocorrência, que você comunique a pessoa com quem você está fazendo o seu processo. Para quê? Para que ela saiba como já defender você, fazer um recurso, caso seja necessário. A gente consegue reverter. Teve já muito CR indeferido por questões assim, de coisas do passado da pessoa, ou então um boletim de ameaça. Tem acontecido muito. Os casais, quando se separam, as mulheres querem se vingar dos ex-maridos e fazem uma Maria da Penha falsa, ou fala que foi ameaçado, ou então você não gosta do seu vizinho, sabe que ele é caco, quer se vingar dele. Ah, meu vizinho me ameaçou com a arma dele. Você vai lá, abre um BO, só que o crime de ameaça do BO aconteceu contigo. Pois é, você abre só para atazanar a vida do teu vizinho, aí você não representa o BO. Não vou representar, eu só quero atazanar a vida dele. Só que esse simples BO de ameaça bate lá na PF. E aí? E aí cabe ao advogado, ou você mesmo que está fazendo seu recurso, provar. Olha, ameaça é um crime condicionado, de natureza condicionada. A pessoa nem representou. E aí? Infelizmente, eu tive um cliente no Sul que nós fizemos o recurso para ele é IAT. Então, primeira coisa, quando ele foi fazer o credenciamento dele da prova de IAT, quiseram barrar o credenciamento dele. Justificamos que a ameaça não foi dada continuidade perfeitamente. Ele pôde fazer o curso e credenciou. Passado um tempo, ele precisava renovar CRAF da arma dele. Foi negada a renovação. Tivemos que entrar na justiça. Na justiça, o juiz falou assim: no que a PF decidiu, eu não me meto. Então, não sabemos que rumo as coisas vão tomar se esse governo continuar onde está. Porque os juízes estão decidindo arbitrariedades desse nível. Subiu para a segunda instância, nem na segunda instância não passou. A ameaça, que não foi concretizada, que não virou um inquérito policial, que a pessoa não teve nem oportunidade de se defender. Então, é importante que a gente saiba as guerras que a gente quer lutar. Porque também é bom avisar tudo isso. Quando a gente está numa briga de trânsito ou sei lá o quê, se você tem arma, você pensa duas vezes antes de fazer qualquer coisa. E não estou falando de usar a arma. Eu estou falando de brigar mesmo. Só brigar com um coleguinha. Não brigar. A gente tem arma. A gente tem muito a perder. O bandido não tem. O bandido não tem nada a perder. Ah, briga, o que quiser. Nós não. Nós devemos pensar. O que eu faço? Tô vendo aqui essa briga aqui. É injusto. Não vou nem me meter, porque se esse doido fizer qualquer um BO contra mim, lá vai eu ter que explicar. Então é importante a gente ter esse tipo de consciência. O que mais é requisito para que a gente tenha arma de fogo? Questão da comprovação da ocupação lista, o seu emprego, de forma comprovada. Ah, mas eu sou autônomo. Pode abrir um MEI, vocês podem achar um computador que faça um decore para vocês. Tenha justificativa.
comprovar a residência fixa. E uma coisa que eu brinco muito quando as pessoas falam: ai, mas como que eu vou comprovar 5 anos de endereço na mesma casa? Eu falo, gente, não é na mesma casa. São 5 anos de endereço só. Se você morou na rua X, Y, Z, você prova todos os endereços e pronto, não são 5 anos na mesma casa. Eu sei que parecem erros bobos, mas são coisas que acontecem no dia a dia e que vêm dúvidas. Esses dias uma pessoa, acho que semana passada, mesma dúvida. Ah, mas eu só moro nessa casa há 3 anos e agora como que eu faço? Eu não posso ter CR? Você mora nessa há 3 anos, mas você morou em outro lugar antes. Idade para ter o CR: 18 anos, como atirador, como caçador e colecionador, 25, e para ter arma de fogo, tanto na defesa pessoal quanto no CR. E, se você for CAC, filiar a clube de tiro. Se for arma de defesa pessoal, comprovar a efetiva necessidade. Onde que estão os problemas? A gente confundir os institutos. Mas isso eu acho, já falei um pouquinho antes de mostrar o slide, eu inverti a ordem. Então, defesa pessoal é defesa pessoal, atirador, atirador, caçador, caçador, colecionador. Não devemos misturar. A posse é a arma dentro de casa, municiada, pronta para uso. Enquanto você está dentro da tua residência, ela está lá, na tua cintura, municiada, bandido entrou, você atira, está tudo resolvido. Ou no seu estabelecimento, se você for o proprietário do ponto comercial, você também pode ter uma arma para defesa. Alguns tipos de comércio, a Polícia Federal já entende que aquele proprietário ele precisa realmente de uma arma. Vou dar um exemplo aqui. Um ourives. A Polícia Federal já começa a olhar aquilo com olhos melhor. Ah, não, mas o cara que ele realmente trabalha com itens de alto valor, ele precisa ter um meio de defesa aqui. Então, ele pode ter uma arma de posse pronta para uso ali. Pode. Depende o que fim que deu o processo da Maria da Penha. Depende o fim que deu o processo da Maria da Penha. Ele conseguiu provar a inocência dele? Isso. Enquanto está rolando, ele não consegue. Na hora que encerrar, aí sim, porque daí prova que não tinha nada a ver, vai vir um trabalho, pode ser que a gente caia naquele caso, igual eu te falei lá do Sul, e só uma ameaça o delegado não quis, nem judicializando deu certo, mas se provar a inocência dele, aí sim dá para tentar. Agora, se ele assinar um acordo, uma NPP, não vai conseguir. Também pode tirar o CR, precisa de uma autorização judicial. A gente entra primeiro com um processo judicial pedindo, seus pais vão, ou representantes legais, vão assinar a documentação falando que sim, que permite, que você está de acordo, tudo isso que você tenha o CR. E aí você pode ter o CR, sim, a partir dos 14 anos.
Só não vai poder não comprar a arma, ter o CR, porque a arma só a partir dos 25. É um processo até que rápido, esse processo judicial. Ah, você tem, legal. É ótimo. Sim. Próximo evento você vai palestrar. Isso, por favor. Ah, questão do porte. Voltando a enfatizar, CAC não tem porte, nem com esses projetos que estão passando. Quando vocês ouvirem a palavra aprovado o projeto, não é nada. CAC não tem porte. Hoje em dia, o CAC não consegue nem ir para o clube com a arma municiada. A arma vai para o clube desmuniciada, então não tem nem como nem a gente imaginar uma história de porte. Aí a gente fala agora uma saída estratégica. Ah, não, mas eu vou andar armado. Tem um cliente que fala: eu vou andar armado, eu vou andar com a minha arma a pronto uso. Qual dica eu posso dar para vocês aqui na prática? De quem for fazer essa parte que não vai para a internet. Você deixa a sua arma no carro, escondidinha, bonitinha. Se um policial te abordar, você não é obrigado a falar que você está com a arma ali. Já começa daí. Você já está fazendo a cagada. É igual beber e dirigir de novo. Você está fazendo a cagada? Então você não vai confessar que você fez a cagada. Ah, o senhor está armado? Não. Posso olhar seu carro? Não. Ah, mas por quê? Por que não? Não tem porquê. Ah, mas eu tenho direito. Sobre qual suspeita? Não, eu não permito. Grava que você não permite e depois a gente consegue fazer uma defesa. Porque você não permitia a busca dentro do teu carro. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Então, quem faz errado precisa saber as alternativas de como sair do enquadramento do crime para não ser preso. Quem faz errado segundo o Estado. Né? Segundo o Estado. Isso, importante. De consciência, né? Você acha que está fazendo errado. Você não está fazendo errado. Não. Agindo de forma correta. E está usando a lei ao seu favor. Não. Seu carro é sua propriedade, você não tem que permitir a busca dentro do teu carro. Simples assim. Mas porte, só voltando também, mas o porte é possível? Porte é possível. Não sai porte? Sai. Só que sai em raras condições. Não, eu tenho que quase morrer para ter o porte. Não é bem assim. Mas é que não é qualquer um. Infelizmente. Bom, aqui eu também já falei com vocês, fui conduzindo de uma maneira que a gente já falou dessa questão dos riscos. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Aquele negócio, né? Eu tenho uma dúvida. A pessoa que quer jogar segundo o Estado, as regras do Estado, ele joga o jogo segundo as regras do Estado. CAC não é defesa pessoal. Uhum. Acabou. Pronto. Quer seguir a regra, ajoelhou, tem que rezar. Agora eu já aprendi uma coisa. Se eu quiser seguir a regra, eu posso ser orives trans. Que aí, se a mulher me denunciar, eu falo que ela está sendo homofóbica. Então, daqui para frente, você é um gay orives. Pronto. Decria o que é o pior. É isso, gente. Não é impossível, mas é raro.
comprovar a efetiva necessidade, que é um critério super vago, mas vamos supor casos em que... casos de sucesso. Instrutores, geralmente tiro credenciado, são casos de sucesso. Armeiro é um caso de sucesso. Ou não. Tive um caso também de sucesso de um empresário. Os bandidos entraram na empresa dele, renderam ele para que abrisse cofre. Então, a gente conseguiu primeiro a posse para ele, que ele não tinha arma, não tinha nada. A gente conseguiu primeiro a posse. Depois da posse deferida, da posse da arma de defesa pessoal deferida, provamos que aquela situação só ocorreu porque os bandidos pegaram ele para fora. Então, não adiantaria nada ele ter uma arma ali dentro. E há uma suspeita de que aqueles bandidos voltariam para sequestro relâmpago de novo com ele. Então, isso é um exemplo também. Antes de mais nada, uma salva de palmas. Obrigada, gente. Mas eu vou só levantar uma pergunta aqui. Na verdade é o seguinte, Helena. Você falava para as advogadas na empresa, eu falava para elas, que foi para fazer tudo certo, eu não preciso de você. Vou fazendo as cagadas, vocês vêm consertando. Sim. É isso? E você foi fazendo tudo certinho, vocês... Sim. Vamos no preventivo. Se começar com o preventivo, vai culpar. Levantar com ele aqui, ele vai me dar um preventivo e não precisa de vocês. Eu vou fazendo as cagadas e vou consertando. Você precisa praticamente fazer um teste para que o modelo é um bem de azar também. Cara, para você vender uma arma na PF hoje, coisa que não acontecia lá atrás, 20 dias aí, você precisa fazer um TCC para vender essa arma. Comprovando que você a tal devida necessidade para você simplesmente comprar a arma posse. Se você já comprovou a efetiva necessidade para posse, até isso eu já comprovei a aeroporto também, não é mais. Nem sempre. Porque eu preciso mostrar o limite da diferença entre o porquê que eu preciso daquela arma de defesa pessoal dentro da minha residência ou do meu estabelecimento e porque eu preciso para fora também. Os portes que eu consegui deferimento, eu sempre provei essa necessidade do porquê fora. Porque não só dentro do local para onde você pediu a posse. Então, eu posso ser abordado na rua, eu posso... A gente precisa focar nesse aspecto aí do porte. Eu percebo que os deferimentos maiores, os melhores casos de deferimento de porte são quando a gente consegue provar esse pedacinho. Olha, precisa. Realmente, a gente já provou tudo aqui, mas eu também preciso para fora de casa. Porque senão eu vou ser abordado na hora que eu estou entrando no meu portão e a arma está lá dentro fechada. Ou seja, é sempre uma, de certa forma, uma aventura jurídica, porque não dá para ser que vai sair. É isso? Não dá. Outra dica que eu quero dar para vocês. Se vocês tiverem problemas com algum tipo de indeferimento na Polícia Federal, tentem resolver via administrativa. Porque via judicial vai ser muito, muito raro um juiz que queira peitar a decisão da Polícia Federal. Se a Polícia Federal negar, você só vai gastar dinheiro à toa com mandado de segurança. Muito raro um mandado de segurança que dê certo. Muito raro. Por quê? Os juízes, eles têm essa orientação interna de que não é para eles irem contra a decisão da PF. Digo isso com conhecimento de causa. Um cliente meu, juiz, eu perguntei isso para ele, eu falei, viu, o que está acontecendo?
que por mais que a gente prove por A mais B a arbitrariedade da Polícia Federal em situações X, Y, Z, são raríssimos casos dos juízes que realmente falam, não, tá errado, a pessoa aqui tem direito sim. Ele falou, porque a gente tem uma ordem, um código, né? Não decida sobre, deixa o que a Polícia Federal decidiu. E poucos os juízes falam, não, eu quero bancar essa e ele tem direito. Aline, o que a gente vê hoje no Brasil, pelos relatos de vários partidos, o propósito já coloca a CDPC, porque eu sei que colocar seu nome às vezes no ofício fica difícil, a CDPC está à disposição. Obrigada. Inclusive, criou esse negócio. Muito obrigada. A gente aproveitar essas coisas. Eu não tenho medo de nada disso e das consequências disso. Você estava contando o caso do crime de ameaça. O cara jogou o carro em cima de mim e da minha esposa, no interior, todo mundo conhece todo mundo. Cheguei na porta, falei assim: olha, fala com seu irmão que a próxima vez que ele fizer isso, ele deu sorte. Tivesse armado, eu tinha um tiro de bala. Aí ele ficou chateado. Detalhe, eu tinha feito um boletim de ocorrência um dia antes. Ele ficou chateado. Foi pior. Depois de ele ter jogado o carro em cima de mim 2 vezes, eu falei com ele: olha, nós temos um problema aqui, não sei o quê. Fui lá fazer um BO. Eu falei: eu não sou bobo, vou fazer um BO primeiro. Uhum. Aí ele foi lá e fez um BO contra mim depois que ele ficou sabendo que eu fiz um BO contra ele. Aí ele achou que fazer um BO contra mim ia o proteger. Eu caso o dinheiro se vocês vão errar a resposta. Adivinha qual dos 2 boletins de ocorrência a Polícia Civil resolveu abrir? Óbvio que o meu. Passaram-se o estágio, não houve inquérito, o inquérito concluiu, o cara desistiu e tal, não sei o quê. Meu advogado ficou heads up lá o tempo inteiro. Meu advogado fica louco, porque eu recebo tudo antes dele. Ele falou: chegou. Mas o que eu quero contar é que eu quero alertar a todos aqui, nós, consumidores, por mais que ainda tenhamos as armas, o governo colocou um capricho na gente. Vocês estão vendo? Eu não posso confrontar uma ideia contra qualquer pessoa, porque se ela fizer isso. A Taurus me ameaçou de processo por crime de homofobia. Eu respondi que fazia parte da comunidade LGBTQIA+, por isso que eu sou a pessoa mais gay dessa fala, que sou eu, pelo menos perante os advogados da Taurus, parar de forçar. Eu jogo no jogo deles, no campo deles. Gente. Vocês viram a CDPC, vocês acham que eu estou disposto a tudo. Mas, no frigir dos ovos é isso. O governo está colocando um capricho na gente. Olha, eu não vou conseguir tomar a arma de vocês, mas vocês vão ficar mansinhos. Exato. Então, comecem, antes de qualquer coisa, a estudar estratégias para se defender dessas conclusões. O fato de eu devolver uma notificação extrajudicial dizendo que eu sou da comunidade LGBTQI, prazer pouco, é uma forma estudada de vencer o sistema com a regra dele. Sim. Estudem essa porra. Está pertíssimo de razão. Se eu fosse me aposentar algum dia, eu me consideraria mulher. Exato, irmão. Por que não? Regra do jogo é regra do jogo. Vamos jogar. É isso aí, gente. Mais uma vez, uma salva de palmas. Muito obrigada. Obrigada.